Olá, caros alunos e alunas. Na nossa aula de hoje, concordância verbal, tá? O assunto é muito abrangente, tá? Então vamos lá. Antes de entrar no cerne central desse estudo, que é a estrutura linguística relacionada à concordância verbal, vamos ver aqui o quão importante é o estudo de concordância verbal na questão de interpretação textual, tá? Então, o estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos de acordo com as normas da variante padrão da língua. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou adjetivo com o substantivo pode tornar o texto sem ambiguidade, ou seja, mais objetivo, preciso, claro, tá? Nosso foco aqui é estudo da concordância verbal gramática, tá? Então aqui tem as regras que colocam o estudo relacionado à concordância verbal. Então, na língua portuguesa, a concordância se expressa por meio de um sistema. Então, esse sistema é o que? É o número gramatical, que essa concordância pode se dar no singular ou plural. Se o sujeito está no singular, é lógico que o verbo vai estar no singular. Se o sujeito está no plural, é lógico que o verbo ficará no plural. Mas existem determinadas regras que vamos estudar, tá? Que são exceções. E o gênero gramatical, masculino, feminino, aqui dificilmente isso afeta a questão verbal, tá? Por exemplo, o homem trabalha, você vê que o verbo aqui, trabalha, a mulher trabalha. Então, o sujeito, seja ele masculino ou feminino, nada afeta a questão verbal, tá? Em sua flexão. Então, e depois vem o que? A pessoa gramatical. Quais são elas? A primeira, que é a pessoa que fala, primeira pessoa eu, a segunda é tu, você, que é com quem se fala, e a terceira, ele ou eles ou elas, tá? Que é de quem se fala. Aqui nós vamos ver de modo não muito aprofundado, mas o suficiente para vocês terem uma noção geral, né? As principais regras. Então, o verbo concorda em número, pessoa e pessoa, quando possível, em gênero com o sujeito da frase. É uma regra geral, tá? Vamos aqui ver mais detalhadamente. Essa questão da crônica aqui foi um fragmento extraído, não conta, tá, pessoal? Então aqui, sujeito simples singular, o verbo ficará no singular. Isso aqui é lógico, tá? Sujeito simples plural, o verbo estará concordando com o sujeito no plural. Que nesse caso aqui, a mulher estuda na escola Newton Serra. Então você vê que o verbo estudar está concordando com esse sujeito simples mulher. E esse sujeito simples pode estar no plural. As meninas estudam na escola Newton Serra. É um exemplo. Você vê que meninas está no plural. Então o verbo vai concordar. As meninas estudam. Você vê que estudam está no plural, em conformidade com o sujeito que também é plural. Tá? São as regras básicas. Tá? Então, em registros formais não devemos usar essas formas, tá? É inaceitável elas, dentro da norma padrão, em concurso, em trabalhos oficiais, documentos oficiais. Hoje nós vai à feira, nós fez o trabalho, a gente estamos aqui. No caso, ao invés de hoje nós vai à feira, hoje nós vamos, né? Nós fez o trabalho, nós fizemos o trabalho. A gente está aqui. Que mais? Vamos lá. São deslizes da língua, né? Ali. Importante observar que há relação entre verbo e sujeito. Começaremos com o sujeito composto, tá? Então, a posição do sujeito composto é importante. Se ele vier antes do verbo, há um procedimento depois do verbo outro. Então, isso quando o verbo aparece, ou seja, o sujeito aparece antes do verbo ou depois. Isso vai determinar, tem determinadas regras que são determinadas para esses casos. Vamos ver os casos. Sujeito composto antes do verbo
Então, no caso, o verbo no plural, né? Então, mãe e filha, aqui é um sujeito composto, ó. Amavam esportes. Você vê aqui, sujeito composto antes do verbo, ó. Tá antes do verbo amar. Então, o verbo tem que ficar no plural, né? E é uma possibilidade, mas existe a outra que também é assim, ó. O verbo deverá ficar no plural. Não, é só essa mesmo, tá? Então, fica só no plural. É outro caso que nós vamos ver, que eu estou confundindo aqui. Então, nesse caso aqui, ó, sujeito composto depois do verbo. Quando o sujeito aparece depois do verbo, então, as duas formas podem ser adotadas, ó. Amava cinema a mãe e a filha. Então, amava, você vê, concorda com o sujeito mais próximo. E também pode concordar com as duas formas, ó, com o sujeito composto, mãe e a filha. Amavam cinema a mãe e a filha. Então, as duas formas estão corretas, tá? Vocês podem adotar. Aqui outros casos de sujeito composto, agora com pessoas gramaticais diferentes, tá? Mas antes disso, vamos recordar o que é uma pessoa gramatical. É aquela que eu falei ainda agora. A primeira pessoa é a que fala, eu, nós, é a quem fala, né? E a segunda, que é tu, vós, é com quem se fala. E a terceira é de quem se fala, ele, ela, eles, elas, tá? Então, agora vamos ampliar, aprofundar, né? O que acontecerá com o verbo caso o sujeito seja composto com pessoas gramaticais misturadas e diferentes? Então vamos ver essas regrinhas. A primeira pessoa, no caso do plural, né, que é nós, né, prevalece sobre a segunda e terceira, que a segunda qual é? É você, tu, e a terceira é ele ou elas, né? Então, no caso, eu, tu e meu pai somos sobreviventes. Então, você vê que somos é nós somos. É o que está dizendo, a primeira pessoa do plural, que no caso é nós, né? Somos, então prevalece sobre as demais aqui, ó. É isso que essa regrinha quer colocar. A segunda pessoa prevalece sobre a terceira. A segunda qual é? É ele, né? E a terceira, nós, né? Tu e meu pai, que quando eu relaciono mim, eu, seria nós, né? Tu e meu pai conseguistes a forma, tá? Então você vê que a segunda aqui é tu, você, tá? Então concorda com isso aqui, ó. A segunda pessoa que é você, tu conseguistes, né? Ok. E nesse caso a construção do pronome de tratamento, né? Então aqui relembrando que pronome de você é pronome de tratamento, vós, está no lugar de vós, né? Geralmente usando no lugar de tu, você, em lugar de vós, vocês, que são pronome de tratamento, tá? Observa-se que o verbo concorda em terceira pessoa. Então aqui no caso, você vai à feira, esse verbo vai, ó, ele vai. Então é como se ele é flexionado, é como se ele fosse flexionado em terceira pessoa. É ele. Terceira pessoa, eu, tu, ele, né? Então, ele vai. Então, quando aparece esse pronome de tratamento, você. A concordância, como se houvesse um ele, né? Colocado isso só para poder clarear mais para vocês, tá? Então, mas você é um pronome de caso reto? Não. Os pronomes de caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles, tá? Relembrem isso, tá, pessoal? Aqui é uns exemplos, tá? Então, sujeito apresentado por pronome de tratamento. O verbo concordará na terceira pessoa. Terceira pessoa é o quê? É ele, eles. Então, no caso, Vossa Senhoria procura por algo. Então, você vê que o sujeito aqui, ó, Vossa Senhoria, aí procura. No caso, você vê que o verbo procura aqui está flexionando com ele, né? Ele procura. Vossa Senhoria procura por algo, tá? Então, é nesse sentido que está dizendo. Então, esse pronome de tratamento vai flexionar com o verbo em terceira pessoa do singular, tá?
Vossa Senhoria procurais por algo, então daqui é errado, tá? Porque é com quem se fala, mas no caso aqui é pronome de tratamento, tá? Então, portanto, terceira pessoa para todos os pronomes de tratamento. Relembrem dessa regra. Aqui mais um exemplo colocado. Vossa Excelência me permite uma parte? A parte é quando está havendo um discurso, um debate, alguém pede um tempo para também se expressar. É isso. Então você vê que permite está em terceira pessoa. Ele permite. Está usando o pronome de tratamento Vossa Excelência, né? Só para exemplificar, né? Aqui, quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o que antecede esse pronome relativo. Então, no caso aqui, vocês veem, ó, agora sou eu que escolho. Você vê que o verbo escolher, ele está flexionando, não é com o que, tá? E sim com eu. É com eu que está concordando, tá? Quando o sujeito for representado pelo pronome quem, quem é um pronome relativo, haverá duas possibilidades. Ele pode concordar com o pronome relativo e pode concordar com o sujeito que antecede, tá? Então, ó, fui eu quem fez, então fez aqui está concordando com quem, tá? Pronome relativo quem. Fui eu quem fiz, então você vê que fiz aqui está concordando com o quê? Com eu, que antecede o pronome relativo. Então as duas formas são corretas, aceitas, tá? Aqui é sobre o caso de sujeito composto no plural, né? Os Estados Unidos conseguiu aumentar as importações. Qual é o correto? É essa ou essa outra? Os Estados Unidos conseguiram. O que está mudando na frase é apenas a flexão do verbo. Então, para clarear, quando esse sujeito composto admite o uso de um artigo que vem expresso, aí o verbo tem que estar no plural de acordo com esse sujeito que esteja no plural. Agora, se não há o uso desse artigo, aí o correto seria esse daqui, desde que não houvesse esse artigo, tá? É o que expressa logo abaixo, tá? Para vocês podem continuar a leitura e melhorar esse entendimento. Então, casos que exigem atenção quanto à concordância. Então, nome próprio de forma plural. Com artigo plural, o verbo fica no plural. Então, os Estados Unidos conseguiram, aqui está correto, ó, porque tem o artigo que antecede, plural, né? Então, sem esse artigo, aí fica no singular. Então, no caso aqui, ó, não tem o artigo. Então, Estados Unidos conseguiu aumentar, aqui está correto, tá? O Brasil conseguiu aumentar, está concordando com o Brasil, lembrando que tem um artigo que está no singular, tá? Aqui é com o artigo plural, se usa o verbo ser e predicativo singular, verbo no singular ou plural. Então, os Estados Unidos, você vê que aqui o artigo está no plural, ó. Os Estados Unidos é um país vastíssimo. Os Estados Unidos são um país vastíssimo, então tão correto, porque tem a existência de um predicativo por meio da palavra vasto, vastíssimo, que é uma qualidade expressa de substantivo, tá? Vastíssimo dá a ideia de vasto, amplo, grande, tá? É um adjetivo. Então, nesse caso, as duas formas concordam devido esse predicativo, tá? Que é ligado por um verbo de ligação, né? Que é o verbo ser, ok? Aqui a concordância do verbo ser, que tem no livro de vocês, tá? O verbo de ligação ser, ele pode concordar com o sujeito ou predicativo. O futuro é esperanças. Você vê que o verbo ser aqui, ele é um verbo de ligação, porque tem o termo esperança, que é um predicativo, ele está concordando com o sujeito futuro que antecede. Futuro é esperanças. Mas, no caso, o futuro são esperanças. Ele pode também concordar com o predicativo. Isso se for um predicativo que as duas formas são aceitas. O verbo de ligação seguido de um predicativo, de um adjetivo, de uma qualidade expressa, tá?
Então as duas formas estão corretas, tá? Casos em que o predicativo irá se referir a seres humanos ou constituir-se por pronome pessoal, assim, concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical. Tem um caso, meu pai, várias coisas, amigo, companheiro. Você vê que o verbo ser aqui está concordando com o quê? Com a pessoa, com o meu pai, né? Já nesse caso aqui, ó, nossa paixão são nossos alunos. Você vê que são está concordando com nossos alunos, porque pode inverter, ó, nossos alunos são nossa paixão, tá? Aqui o verbo ser concorda com o predicativo quando indica hora e distância. Então, nesse caso, não apresenta sujeito, ou seja, se não há sujeito, então o verbo é impessoal. Não há um sujeito para dar um norte de flexão, de concordância, então o verbo impessoal, que expressam essa situação aqui, hora e distância. Vamos ver aqui, que diz aqui, ó, é uma hora. Você vê que hora dá a ideia de que, ó, é uma hora. Então o verbo impessoal fica singular, né? Mas já está no singular, o próprio contexto já está claro para denotar essa flexão. Então são 10 horas, que dando ideia de tempo também. São, porque está no plural que segue, complemento, né? Daqui até a vila é 1 quilômetro. Você vê aqui, 1 quilômetro, está no singular, né? Se fosse 10 quilômetros, são 10 quilômetros. Correto seria isso, se fosse plural, né? Daqui até a vila são 10 quilômetros. É o caso abaixo, tá? Então é a concordância singular plural que vai definir, tá? Esse daqui é só uma... tá. Concordância do verbo impessoal. É o verbo que não apresenta sujeito, né? Então, eles ficam na terceira pessoa do singular, que são nos seguintes casos, os verbos impessoais. O verbo que indica o fenômeno da natureza, choveu o mês inteiro. Você vê que choveu, ó, ele choveu, ele fica em terceira pessoa, tá? Que é ele, o mês inteiro. O outro, o verbo haver com sentido de existir, você pode trocar o verbo haver, pelo verbo existir, ó, há caixas vazias de plástico para da escola. Há caixas, então é sempre essa forma que se mantém. Os verbos haver e fazer indicam tempo, tá? Quando indicam tempo. Há uma semana que não vou à escola. Faz 1 hora que ele saiu. Então, tá aí os exemplos colocados, tá? E por aqui encerra nossa aula, viu, pessoal? Mas vocês podem seguir pelo livro de vocês, que também tem determinadas orientações aqui colocadas.